Muito boa noite, chegando mais uma vez para que então nós possamos estar com o nosso Dormindo com Deus. Eu tenho a certeza que você será rico e poderosamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntinhos então até às 11 horas. Lembrando que hoje, meio de semana, estamos passando ou enfrentando essa crise na área da saúde, mas Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Você crê nisso? Eu tenho a certeza que sim. Olha, o nosso lema é durma em paz. Durma em paz. Porque aquele que não dorme, esse está conosco em todos os momentos da nossa vida. E está bem juntinho ao seu lado para que ele possa te socorrer, te abraçar, estar junto contigo. E eu tenho a certeza que você não se sente só. Deus é o nosso amigo, o nosso companheiro, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu gosto do versículo de Isaías 41:10, que diz: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, nós estaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, transmitindo o nosso Dormindo com Deus, através do YouTube. Por enquanto ainda não. Aliás, eu tentei até fazer agora os dois juntos, não consegui. Tivemos alguns probleminhas aqui, mas que bom que você está aí. E eu quero desafiar a você a fazer 3 coisinhas para nos ajudar. Primeiro é se inscrever no nosso canal, no canal do YouTube. Ali é Igreja Nazareno Ebenezer. Se você ainda não se inscreveu, eu quero desafiar você a se inscrever no canal. Inscrevendo-se no canal, a parte boa é que a divulgação passa a ser aumentada cada vez mais. O segundo pedido, quando você entrar lá se inscrever, você vai ver várias mensagens, ou até mesmo dessa noite em que nós estamos. Compartilhe com mais 3 pessoas. Quero te desafiar a fazer isso. Passe uma mensagem positiva nesse tempo, em nome do Senhor Jesus, de tanta crise, de tantas coisas acontecendo. Quero te desafiar a fazer isso. E terceiro, quando você entrar no YouTube, toca o sininho. Isso. E aquele sininho sendo tocado vai fazer com que cada vez mais pessoas possam ouvir do Evangelho. Isso vai criando no canal uma certa assistência e a gente vai distribuindo esta mensagem para várias pessoas. Olha, nesse instante, nós estamos olhando para os milagres do Senhor Jesus. Não tem nada que me deixa feliz ao transmitir a palavra de Deus do que transmitir falando dos milagres, narrando sobre os milagres, pregando sobre os milagres da pessoa do Senhor. Podemos ver ali nos milagres um pouco da natureza de Deus, quem é Deus, como Deus trata o homem, a necessidade do homem na busca de Deus, como o ser humano precisa da misericórdia do Senhor, precisa do favor do Senhor, como nós precisamos desse Deus tão sublime como Ele é.
E os milagres de Jesus podem ser divididos como milagres na natureza. Ele fez o vento cessar, o mar se acalmar. Mas também os milagres do Senhor Jesus, ele é, em outra parte, na cura física. Vemos diversos milagres do Senhor Jesus, ele curando o ser humano. A cura física foi algo marcante nos milagres de Jesus. Mas também os milagres de Jesus tem a parte da multiplicação. Ele multiplicou pães, peixes para o sustento do ser humano. Mas não só isso, nós também temos os milagres da pessoa do Senhor Jesus na ressurreição dos mortos. Ele fez com que aqueles que estavam mortos, eles ressurgissem, tivesse vida novamente. O fato é que todos eles morreram também. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou, e está vivo e voltará para nos buscar. E a última divisão é a expulsão de demônios, sendo um problema não físico, mas um problema espiritual. E o Senhor teve o poder extraordinário de expelir demônios. E hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus. Você talvez está perguntando, e a historinha, pastor? E vamos aprendendo e nós vamos mudando aqui. A historinha fica para o final. Porque enquanto eu conto a história, você põe os pedidos de oração aí. Eu não gosto muito quando você coloca na hora da mensagem. Você pode até pôr, mas não dá tempo de eu ler aqui e eu não consigo, às vezes vai subindo e ficando mais difícil. Ali depois a gente concentra só no pedido e aproveite para, na oportunidade, ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Olha, hoje nós vamos olhar para Mateus capítulo de número 9. Olha, Mateus capítulo de número 9 é um capítulo que tem curas físicas, tem expulsão de demônio, e eu quero chamar a tua atenção para a cura de 2 cegos. 2 cegos. Verso de número 27 de Mateus, capítulo de número 9. E diz assim a palavra de Deus: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. E Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isto? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Quero repetir essa frase. Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. E espalharam a notícia por toda aquela terra. Você já imaginou um momento, ou já passou um momento com total falta de luz, uma escuridão tremenda? Eu não sei se você já enfrentou uma situação assim. E não existe coisa pior do que você estar num momento muito escuro. E eu me lembro que certa feita, indo para Caraguatatuba, na casa da minha tia Ana, começamos a descer a serra e o meu carro deu um problema de uma pane. Era uma Brasília amarela. Lembra da Brasília amarela? Eu tive uma Brasília amarela. E deu uma pane. E os faróis apagaram e era uma neblina forte
eu não conseguia enxergar nada, e eu pedi para Dálcia colocar a cabeça para fora para ver se enxergava alguma coisa, para não cairmos na ribanceira. E eu abaixei o vidro e também tentei enxergar, e eu estava completamente vendido. Estacionamos e conseguimos achar alguém que nos ajudou, mas a escuridão é uma coisa complicada, porque você não consegue saber para onde está indo. E havia uma escuridão para duas pessoas. O texto nos revela que duas pessoas viviam na escuridão. Uma coisa é a gente passar um momento na escuridão durante um período. Outra coisa é viver na escuridão. E esses dois homens, o texto diz, dois cegos, que Jesus realizou o milagre na vida deles, eles estavam atentos quando Jesus sai do meio da onde ele estava, ali da sinagoga, como nós encontramos nos versos um pouco anteriores, e vai para uma casa. Ele não fala aqui quantos quilômetros é dessa casa, quanto tempo eles andaram, quantos momentos eles andaram através, talvez de ruas ali, não como as nossas asfaltadas, não como a nossa bem demarcada, onde é rua, onde era calçada. Imagine dois cegos seguindo a Jesus, que foi para uma casa, e enquanto seguiam a Jesus, iam gritando a seguinte frase: tem compaixão de nós, filho de Davi. Primeiramente, veja só que nós encontramos, antes desta cura, dois homens que viviam na escuridão e que seguiram a Jesus sem poder enxergar. Não me pergunte se alguém os carregou, os levou, porque Jesus, se você olhar no verso de número 23, estava ali na sinagoga, ou melhor, com o chefe da sinagoga, saindo da casa onde ele cura aquela criança, aquela menina, saindo dali e foi para uma casa. E não sabemos quanto de distância, mas eles, querendo a cura, saíram gritando e pedindo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles estiveram clamando ao Senhor no caminho, e o seu clamor tinha algo importante. Parecia que eles eram cegos, mas enxergavam talvez mais do que muita gente, porque esses dois cegos, eles sabiam que Jesus era o Messias, que veria, como dizem Isaías 61, verso de número 1, e esse Messias que veria daria vista aos cegos. Portanto, nós encontramos que esses cegos, parece que eles enxergavam mais do que as pessoas que estavam rodeando ao Senhor Jesus, porque no caminho eles vão gritando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi, ou Messias, ou aquele em que o poder de Deus está para dar vista aos cegos. Nessa noite, talvez há sobre a sua vida, sobre a sua história, uma escuridão. E ela pode ser de diversas naturezas. A primeira escuridão que a maioria do ser humano enfrenta até conhecer a Jesus é a escuridão espiritual. São bons de vista, mas não conseguem enxergar Deus, nem ver Deus, nem enxergar que Deus está tão próximo e nem sequer
dá em conta que o Senhor nos ama e o Senhor quer estar junto da nossa vida e Ele quer tomar a nossa vida e fazer da nossa vida algo especial e tremendo. Há pessoas que não conseguem enxergar e vivem na sua escuridão espiritual. Talvez você está numa escuridão emocional. E a escuridão emocional, muitas vezes gerada por depressão, angústia, tristeza, por alguma série de problemas, vem um peso sobre a sua vida e parece que você está vivendo numa escuridão emocional. Crise de choro, vontade de suicídio, vontade de tirar a vida, de acabar com a sua história. Mas hoje Jesus passa para trazer vista ao cego, para tirar a escuridão espiritual, a escuridão emocional. E o Senhor tem o poder de também tirar a escuridão física. Ele tem o poder de curar, tem o poder de dar vista ao cego. Isso é capaz nos nossos dias. E é impressionante que esse texto diz que quando Jesus os abordou, dizendo: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos dele, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Portanto, Deus tem o poder, sim, de dar vista ao cego, mas não depende de Deus, porque Deus pode tudo, Ele realiza tudo, Ele consegue fazer qualquer coisa, porque Ele é onipotente, mas depende da nossa fé na pessoa do Senhor. Hoje o Senhor pode tirar a tua escuridão, pode limpar completamente a sua escuridão. Talvez aqueles discípulos ou aqueles cegos que estavam ali ouviram a respeito da pessoa do Senhor Jesus e como ele estancou a hemorragia de uma mulher e como ele curou a filha de Jairo, dirigente da sinagoga. Quando Jesus saiu da casa de Jairo, eles então passaram a seguir. E aqui tem um ponto muito importante, que eles estavam dispostos a vencer os obstáculos da sua cegueira para ver ou para experimentar o toque do Senhor na sua vida. E eles tiveram a consciência de que Jesus era o Senhor. E eles clamam dizendo: olha, tem compaixão de nós, filho de Davi. O Senhor, Ele para dar atenção àquele cego. E faz uma pergunta para aqueles cegos que ela ecoa durante o século. Vocês creem que eu posso fazer isso? É a pergunta. Vocês creem que eu posso fazer isso? Talvez você está numa escuridão tremenda. Você crê que Deus pode tirar você dessa escuridão? A escuridão da enfermidade. Aqui eles eram cegos. A escuridão do Covid. Quantas pessoas estão vivendo na escuridão do Covid? E basta pegar o teste e ver que está positivo, parece que entra numa escuridão. Bate uma deprê, como diz por aí. Bate a depressão. Agora eu vou morrer. Agora acabou a minha história. Agora já corre para ver como é que está o plano funerário e como é que está a situação lá no cemitério. Olha, não deixe se abater com nada disso. O Senhor quer tirar você desta escuridão em nome do Senhor Jesus. O grande médico tocou os olhos daquele cego.
E o Senhor, Ele também toca na nossa vida em nome de Jesus. As pessoas dizem o seguinte: eu preciso ver para crer. Deus diz: crer é que você vai ver. Ver é crer. Jesus diz: crer é ver. Quando nós olhamos para esses dois cegos, primeiro eles creram antes de ver. A pergunta de Jesus é: vocês creem que eu posso fazer isso? Primeiro eles creem, depois é que vem. Há muita gente que quer ver para depois crer. Não, não é assim que Jesus trabalha. Jesus trabalha diferente. Creia e depois veja. Creia e depois experimente o milagre. Creia e depois você verá a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo de número 11, nós vemos ali que pela fé, na lista ali de Hebreus, capítulo de número 11, sempre encontramos que pela fé fizeram coisas tremendas e extraordinárias. Tudo pela fé. Nessa noite, creia para depois ver. Não queira ver para depois crer. Creia que Deus pode realizar. Creia que Deus pode fazer. E então você experimentará a graça e a misericórdia do Senhor. Lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esses cegos primeiro creram e depois receberam a graça e o milagre do Senhor. Quando olhamos para João capítulo 20, verso de número 28, diz assim: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Olha, a fé verdadeira em Cristo nos leva a reconhecer quem é Jesus e o que é que Ele pode fazer. Enquanto seguiam, eles estavam gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus é chamado desta forma cerca de 15 vezes no Novo Testamento, de Filho de Davi. Esse título expressa o reconhecimento que Jesus é Rei, que é soberano, que é Senhor, que é poderoso. E você crê nesse Jesus que é soberano, que é Senhor, que é poderoso? Jesus interrogou se eles criam. E se eles criam, então a cura aconteceria. E como aconteceu? Quando nós vemos que Jesus tocou os olhos e fosse feito conforme a fé deles. Nessa noite, se fosse feito conforme sua fé, como seria? Talvez você diria assim: pastor, nada iria acontecer. Se fosse feito conforme a sua fé, talvez você tenha um pedido, algo no seu coração, e se fosse feito conforme a sua fé, como seria? Como iria acontecer se fosse feito conforme a sua fé? Que em nome de Jesus, hoje, possa ser feito conforme a tua fé, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que Deus tem para você. Olha, vença os obstáculos. Aqueles cegos não enxergavam nada, mas saíram e seguiram Jesus
até Jesus entrar numa casa. E enquanto ia seguindo, ia clamando, e ia falando do poder de Deus, da graça de Deus, daquilo que o Senhor estava, daquilo que o Senhor era e o que Ele era capaz de fazer. E eles creram antes do milagre. Creram e viram. Eles não viram e creram. Eles creram e então viram a graça do Senhor sobre a vida deles, que Jesus, tocando nos seus olhos, passaram a enxergar. A escuridão se foi. Deixe-me fechar aqui essa mensagem e amanhã nós voltaremos ainda nela, perguntando a você qual é a escuridão em que você está. Escuridão financeira, escuridão espiritual, escuridão emocional, escuridão física. Hoje, creia no poder de Deus, creia no Senhor, Filho de Davi, clame a Deus, ao Messias, clame àquele que pode fazer muito mais do que você imagina ou pensa. Clame a Ele e o mais Ele fará, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, fale ao coração de cada um que está ouvindo esta mensagem na noite de hoje, e que teu Espírito, ó Deus, que tem o poder de convencer, de tocar, de transformar, possam fazê-lo nesse instante, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Olha, agora lance os pedidos, por favor, pode escrever. Eu vi, já não consigo lembrar aqui, alguns pedidos, mas se você puder repeti-los, para mim me ajuda bastante, enquanto eu vou ler a historinha para a noite de hoje, em nome do Senhor. Tá pronto para a historinha? E aí você vai pensando nessa historinha enquanto você vai dormir. Essa daqui talvez alguns já ouviram, mas o título dela é O Cavalo que Caiu no Poço. Eu escolhi essa historinha um pouco que reflete aquilo que nós acabamos de estudar na palavra de Deus. 2 homens que não caíram no poço, já estavam no poço da escuridão. E diz assim: um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades, possuía alguns cavalos, e para ajudar no seu trabalho em sua pequena fazenda, um dia o seu capataz veio trazer a notícia de que um dos seus cavalos caiu num velho poço abandonado. O poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do acidente, avaliou a situação, pensou, meditou, certificou de que o animal não se machucara, mas pela dificuldade e a altura e o custo de retirar do fundo do poço, achou que não valia a pena. O custo ia ser muito alto. A operação do resgate não valia o preço do cavalo. Tomou então a difícil decisão. Determinou ao capataz que sacrificasse o animal. E fazendo da seguinte maneira: jogando terra no poço até enterrá-lo ali mesmo. E assim foi feito. Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a lançar terra para dentro do buraco de forma a cobrir o cavalo. Mas à medida em que a terra caía no dorso do cavalo, o animal se sacudia todo e ela ia se acumulando no fundo daquele poço.
E o cavalo então ia pisando sobre aquela terra e ia amassando a terra na medida que a terra era jogada nas suas costas, ele sacudia e ia pisando. Logo os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar, mas ao contrário, estava subindo à medida que a terra enchia o poço, até que finalmente conseguiu sair. Sabendo do caso, o fazendeiro ficou muito satisfeito e o cavalo viveu ainda muitos anos servindo o seu dono na fazenda. Moral de história: se você estiver lá embaixo, se você estiver na escuridão, no buraco, sentindo-se pouco valorizado, quando já certo dos seus desaparecimentos, os outros jogarem sobre você a terra da incompreensão, a terra da falta de oportunidade, a terra da falta de apoio, lembre-se desse cavalo. Não aceite a terra que cai sobre você. Sacuda e suba sobre ela. E quanto mais terra, mais você vai subindo e subindo e subindo e aprendendo a sair do poço no qual estão tentando enterrar você. Portanto, essa é a historinha para você ir dormir pensando. Aqui a Luzia Gomes tem aí o pedido para o seu irmão Luiz. Vamos estar orando por ele sim, em nome de Jesus, crendo no toque de Deus. Vamos orar pela nação brasileira, né, gente? Não está nada fácil nesses dias em que é anunciado cada vez mais fechamento de empresas, de mercados, e a questão financeira vai ficando cada vez mais difícil, vai se apertando, já não tem também tantas vagas assim no hospital, já há fila em alguns lugares. Precisamos clamar para o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu coloco agora a vida do Luiz na Tua presença e suplico ao Senhor pela vida do Luiz, que o Senhor, ó Deus, possa estar sobre ele, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu também oro, Senhor Jesus, pelo o Emerson, ó Deus, e que estava ali com Covid na Unicamp internado. Parece que a sua esposa agora também está. Ó Deus, que o Senhor possa tocar tremendamente nesta família, o qual a Maria Aparecida tem pedido. Ó Espírito Santo, vem sobre eles em nome de Jesus. Suplicamos o teu toque, o teu agir. Só o Senhor pode fazer. Que essa escuridão, que esse buraco não venha ser, ó Deus, para a destruição, mas venha ser para louvor, glória e honra do teu nome. Senhor, também nós pedimos pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa Campinas. Ó Senhor Jesus, cura a nação brasileira, em nome de Jesus. Traz saúde ao teu povo, que toda infecção seja tirada, que toda contaminação seja tirada e que possamos passar por essas fases, em nome de Jesus, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É em teu nome que nós oramos. Amém e graças a Deus. Eu tenho a certeza que você foi rica e poderosamente abençoada. E eu estou pedindo para que você, em nome de Jesus, possa se inscrever no canal, no YouTube da Igreja do Nazareno, Ebenezer. Talvez você encontre uma ou duas, tem uma que era em Indaiatuba, outra
procure a nossa líder Paula Bueno, inscreva-se no nosso canal, em nome do Senhor Jesus, compartilhe a mensagem com mais alguém e eu quero pedir a você que durma em paz, porque aquele que te guarda, esse não dorme, esse está com você e comigo em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã, às 8 horas da noite, 20 horas, temos o nosso culto. Será daqui da minha casa mesmo. Não podemos abrir porque 8 horas ou 20 horas que era o nosso horário, nós temos que estar com a igreja fechada. Então, nós não podemos estar na igreja, mas podemos adorá-lo e você está convidado. Às 8 temos a mensagem e às 10h30 o Dormindo com Deus. E você é o nosso convidado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã em nome do Senhor.